Bom dia a todos. Meu grupo ficou responsável por falar sobre as funções psíquicas elementares, pensamentos, juízo de realidade e linguagem. Eu vou vou dar início falando sobre o pensamento. E nós precisamos falar de maneira bem rápida, porque tem outros assuntos e outro grupo para se apresentar, então eu vou ser o mais sucinto possível nas ideias. O pensamento ele se constitui, e essa é uma ideia que vem desde os filósofos da Grécia antiga, ele se constitui por três elementos básicos, que é o conceito, o juízo e o raciocínio. O conceito é a estrutura mais básica do pensamento. Ele é construído pela percepção e pela representação, isso é, a percepção é aquilo que os estímulos são que nós percebemos, que nós captamos pelo estímulo exterior, nos nossos sentidos, né? Os estímulos, nossos sentidos captam esses estímulos e isso provoca em nós uma ideia e faz com que a gente dê um símbolo para aquilo. Por exemplo, eu posso falar cadeira e logo você vai imaginar, né, uma cadeira na sua mente. E isso já é uma representação. Isso acontece não só com uma ideia concreta, mas também com qualquer ideia abstrata, como eu vou falar a questão do juízo aqui primeiro. O juízo já é articulação de dois ou mais conceitos. Quais conceitos? Por exemplo, eu falar cadeira boa. E precisa haver um conceito sobre o que é bom, precisa haver um conceito sobre o que é útil para que eu possa falar que a cadeira é boa e útil. Então, isso que o juízo faz. O juízo ele traz essa articulação, interlocução entre os conceitos. E dentro disso, para que se forme o pensamento, precisa de um raciocínio. Esse raciocínio, ele nada mais é do que conceito e juízo juntos, né? Que na verdade são um juízo que elabora conceitos, que elabora outros conceitos, que acaba formando uma narrativa que eu vou falar um pouco à frente, lógica sobre as coisas. O raciocínio que faz a interlocução entre todas essas questões, entre os três aspectos, e que forma o pensamento. Quando nós estávamos falando sobre o pensamento, eu falei sobre a questão do pensamento lógico. O pensamento lógico, ele é regido pela racionalidade e pela realidade. O pensamento normal, né, nós estamos falando aqui do que é um pensamento normal, do que é um pensamento funcionável, do que é um pensamento coerente. O pensamento lógico, ele é formado segundo a realidade e os princípios da racionalidade da cultura. Em todo momento que a gente falar sobre o pensamento, vai estar muito ligado em relação ao onde o indivíduo está inserido, para se dizer que é um pensamento real, um pensamento lógico, um pensamento verdadeiro. Um princípio básico do pensamento lógico formal, normal e maduro precisam passar sobre os três critérios. O critério da identidade. Para que ele possa ser considerado um pensamento lógico normal, ele precisa passar pelo princípio da identidade. O princípio da identidade é o da não contradição. O A é A, o A não é B. O princípio da causalidade, que quer dizer que as mesmas condições ou as mesmas causas devem produzir os mesmos efeitos, questões lógicas. E a lei da parte e do todo, que se o Brasil é parte da América do Sul, então, logicamente, a América do Sul não pode ser parte do Brasil, necessariamente, em relação ao tamanho. Quando nós falamos também do pensamento, nós precisamos também entender quais são essas captações, como nós captamos, como nós adquirimos esse pensamento. O pensamento pode ser indutivo. O indutivo quer dizer que nós observamos, experimentamos e comparamos os fenômenos para chegar a um conhecimento. É quase que investigativo. É algo bem abstrato, aquilo que a gente vê muito nas ciências empíricas, que é a sociologia, é a antropologia. Já
pensamento dedutivo é algo mais concreto, vamos dizer assim. É uma ciência mais matemática. É um conhecimento que nós adquirimos já, de certa forma, não só preconcebido, mas são coisas muito concretas. Como nós falamos de pensamento intuitivo, o pensamento intuitivo, a intuição é a percepção, é discernir, pressentir coisas que independem do raciocínio ou da análise. Isso quer dizer intuição. Esse pensamento intuitivo ele visa, ele tem essa apreensão, ele tem essa assimilação, compreensão da realidade que é mais ou menos complexa de forma direta e imediata. A intuição visa captar a interioridade das coisas, inclusive aquelas dimensões muito difíceis de serem expressas por palavras. Quando nós falamos, tive uma intuição, na verdade talvez seja mais uma somatização de assimilações e compreensões que nós temos uma apreensão imediata das coisas. O pensamento crítico é uma busca, na verdade é um modo de pensar no qual o indivíduo, em seu processo pensante, está atento a possíveis falhas em seu raciocínio. Falhas de tendências prefixadas, vieses sistemáticos e conclusões prematuras. Busca o aprofundamento, a análise das questões complexas. Nós precisamos também falar sobre o processo de pensar. O processo de pensar, ele tem 3 aspectos. O primeiro, o curso do pensamento. Precisamos definir o que é o curso do pensamento. É o modo como o pensamento flui, qual a sua velocidade, qual é o ritmo, né, daquele pensamento em si. Também, segundo critério, é a forma desse pensamento. A estrutura básica, a arquitetura, o preenchimento com os diversos conteúdos, é uma espécie de depósito de conceitos, né, que nós vamos ver que no raciocínio e no juízo eles vão criando outros conceitos. Então a forma do pensamento talvez seja essa coisa mais primária do conceito, um depósito de conceitos. O conteúdo do pensamento é o tema predominante, né, é o assunto. E há tantos conteúdos quantos os temas que interessam o ser humano. Né? Quanto maiores os interesses, quanto mais temas, mais são os conteúdos, mais ou menos assim. Vamos falar também sobre, para ir finalizando a minha parte, a psicopatologia do pensamento. É falar sobre as alterações dos conceitos do juízo e do raciocínio. É o que nós falamos no começo. A coisa mais básica do pensamento, aquilo que forma o pensamento, são os conceitos do juízo e do raciocínio. Nós estamos aqui estudando sobre psicopatologia e logo a gente precisa se preocupar e compreender em como esse pensamento se torna disfuncional e o que acontece com esses pensamentos e o que acontece com essa base desse pensamento, com essa base desse entendimento, né, dessa ideia inicial do que é o pensamento. Pode acontecer a desintegração e a transformação dos conceitos. Ocorre quando os conceitos sofrem um processo de perda ou transformação radical de seu significado original. A mesma palavra pode ter vários significados. Palavra e objeto não mais coincidem. Acontece um neologismo patológico. Por exemplo, ateu, que significa a não crença em Deus, pode significar o completo oposto. Um crente em Deus. Uma pessoa pode começar a pensar dessa maneira. Na condensação dos conceitos, 2 ou mais conceitos são fundidos e condensam em 2 ou mais ideias. O resultado disso tudo pode significar uma palavra ou uma ideia completamente diferente. No juízo, o que pode acontecer no juízo
como nós falamos no começo, que é essa interlocução de dois ou mais conceitos, ele pode se tornar deficiente e prejudicado. Acontece por deficiência intelectual e pobreza cognitiva. Aqui, os conceitos são inconsistentes e o raciocínio pobre e defeituoso. Juízos são simplistas, sujeitos à influência do meio. Confunde-se com delírio, mas não é delírio. Ele só vai ele é igual a um juízo simplista e uma influência do meio, talvez é o que mais signifique. A deficiência e o deficiente seja prejudicado. Por que eu estou frisando isso? Porque o quarto tópico aí, juízos de realidade e de existência, já é o delírio em si, que é uma completa alteração da realidade. A pessoa anda delirante, como a gente sabe muito bem o que significa. Tipos alterados de pensamento. Esse grupo aí de tipos de pensamento caracteriza-se por ferir os princípios lógicos, lógico formal, bem como a realidade. Obedecem os desejos e as fantasias conscientes e inconscientes do indivíduo. Por exemplo, o pensamento mágico. O pensamento mágico ele pode acontecer assim. Porque eu vi um carro batido hoje cedo, o meu pai pode ser atropelado amanhã. E isso causa uma emoção, uma angústia, né, no sujeito, no indivíduo. Este quadro acontece com esquizofrênicos, com também em transtornos obsessivo-compulsivo, nos transtornos borderline e nos narcisistas. O pensamento dereístico, por sua vez, ele se opõe ao pensamento crítico e realista e obedece à lógica e à realidade do desejo do sujeito. Distorce a realidade, voltando-se para o seu mundo interno. Ele respeita somente as suas fantasias e os seus sonhos. No pensamento mágico, ele vai criar uma ideia irreal ou dois conceitos e o juízo dele se torna alterado, como eu falei no outro tópico. Ele não consegue ver a lógica da coisa. Ele não consegue pensar de outra maneira mais lógica. E no pensamento dereístico, ele já vai obedecer os seus próprios desejos, seus próprios sonhos, suas próprias fantasias, em detrimento, né, à realidade, em detrimento ao que é lógico. E por último aí, dessa questão, nós falamos sobre os tipos de alteragem de pensamento. Nós temos o pensamento desejoso, ou wishful thinking. Ele, acho que se diz assim mesmo, é o pensamento ansioso, né? Um pensamento que é desejoso. É uma identificação errônea dos próprios desejos com a realidade, crenças nos desejos e não nos fatos. Mais do que o aspecto do dereístico, que dereístico critica a realidade, ele se opõe o tempo todo. No caso do pensamento desejoso, o desejo dele é maior do que os fatos. No dereístico ele ainda briga com os fatos, e no desejoso a crença dele é nos desejos, simplesmente nos seus próprios desejos. Esse grupo de tipos de pensamento podem ser observados em transtorno de personalidade histriônico, borderline e narcisista. Bom, essa é a minha parte do trabalho. Muito obrigado. Vocês continuam com os meus colegas em sala.